Amém, glória a Deus. Amém, gente. É um prazer estar aqui. Kevin, tem como baixar um pouquinho o brilho dessas... valeu. Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Alice, Maria Alice. Maria Alice, mas poucos me conhecem por Maria Alice. E eu tenho 20 anos, lidero uma célula de adolescente. Lidero uma célula de adolescente aqui na Adonai. E junto com aquele pessoal maravilhoso, a gente lidera a equipe de mídia da igreja. Amém? Dê uma salva de palmas para esse pessoal ali de trás, por favor. Amém. E hoje eu estou com essa missão, né, de trazer uma palavra do coração de Deus. E confesso que é um desafio, porque não é fácil estar desse lado da igreja. Normalmente eu estou daquele lado de lá, ou atrás daquela cabine. Mas Deus tem nos chamado para um tempo novo e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. E antes da gente começar, muito obrigada. Antes da gente começar, eu queria que a gente escutasse uma canção. Eu queria que você fechasse seus olhos, queria que você relaxasse um pouco, tirasse um pouco a sua mente das coisas que estão lá fora, para que a gente possa mergulhar nessa atmosfera do Pai. Amém? Vai dar certo, gente. Saudades de estar em tua presença. Como criança, quando eu estava ali apenas pra te amar. Sem interesses, sem formalidade.
Amém. Glória a Deus. Amém. Essa música é muito especial para mim. Ela fala um pouco sobre aquilo que a gente vai comentar hoje à noite. E nesse tempo eu tenho vivido um processo de Deus na minha vida, onde Jesus tem me convidado a esse lugar para voltar às antigas experiências, a lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida e daquilo que tem me movido até hoje, né? E eu creio que nessa noite Deus está nos convidando para voltar para esse lugar, né? Esse lugar de intimidade, esse lugar de entregar realmente tudo, como na canção fala. Eu quero voltar a esse lugar onde tudo perde o valor, onde a tua presença é o mais importante. E para a gente começar, eu queria contar uma experiência. A gente estava esses dias na célula e a gente estava num momento de adoração e as meninas foram ministrando assim, de acordo com que a adoração ia fluindo. E uma das meninas da célula começou a falar sobre João, né? Que João, que a gente conhece como discípulo amado, né? A pessoa que aparentemente era mais próxima de Jesus. Mas uma coisa que ela falou que eu achei bem interessante é que João, ele era o discípulo amado não porque as pessoas falavam que ele era o discípulo amado, mas porque ele se considerava o discípulo amado, né? Isso era uma característica dele. Ele entendeu o amor de Deus e por isso ele entendia que ele era tão amado por Jesus. E partindo desse pressuposto, eu acredito que nesse tempo a gente precisa realmente preservar esse amor, de entender que Jesus me ama, isso é o suficiente, né? Muitas vezes durante a nossa caminhada a gente acaba perdendo esse lugar, esse interesse por estar nesse lugar, porque a gente às vezes está tão atarefado com o dia, a gente está tão atarefado com as nossas responsabilidades, e está tudo bem, a gente tem que ter responsabilidade sim, porque a vida exige isso da gente, né? Mas ultimamente eu tinha me perguntado muito para Deus: Senhor, hoje eu tenho quase tudo do que eu pedia antes, quando eu estava no começo da minha adolescência, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus. Tudo aquilo que eu pedia naquela época, eu tenho hoje, ou estou conquistando, né? Eu tenho um emprego, eu lidero uma célula, eu estou numa igreja que eu amo, eu estou fazendo uma faculdade, eu estou vivendo os propósitos de Deus para a minha vida. Mas parece que agora eu não tenho mais tempo para o Senhor, porque minha semana já está tão atolada de coisa. O meu dia, quando eu chego em casa, já é 10 horas, eu já tenho que fazer coisas da faculdade, e o meu tempo parece que foi se acabando. Parece que aquele lugar onde eu tinha tempo para estar com o Senhor e para pedir tudo aquilo que eu tenho hoje, parece que eu não tenho mais tempo para estar nesse lugar, né? E eu me questionando: Deus, mas por que o Senhor me deu esse tanto de coisas? Se o Senhor sabia que eu não ia ter tempo, por que o Senhor deixou que isso tudo acontecesse na minha vida? Se o Senhor sabia que ia chegar um momento onde o meu tempo ia ficar escasso. E algo que Deus me falou é que muitas vezes Ele permite que a gente viva esse processo de Deus, para que a gente entenda que em um momento a gente precisa voltar aonde tudo aquilo que a gente tem hoje foi gerado. O lugar pelo qual... E uma das coisas que Deus me falou nesses dias que eu estava me questionando muito: por que o Senhor me deu tanto daquilo que eu tenho hoje, sendo que agora eu não tenho mais tanto tempo? E uma das coisas que Deus me falou é que aquilo que me sustentou e que me trouxe até aqui foram aqueles dias. E talvez aquilo que sustentou você a estar aqui, se você está aqui hoje, é porque um dia você esteve nesse lugar. Um dia você esteve disposto a estar nesse lugar, a gastar tempo com Jesus. Um dia talvez você não tinha o reconhecimento que você tem hoje, ou talvez você não sabia fazer o que você sabe fazer hoje, ou talvez você não tem tudo aquilo que você tem hoje, naquele tempo. Mas o mais importante que você tinha era a presença de Deus. E muitas vezes, no meio do percurso, a gente acaba esquecendo desse lugar, onde tudo aquilo que nós temos hoje foi gerado, né? E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. E eu queria que vocês falassem amém quando entender alguma coisa, só pra mim sentir que eu não estou sozinha. Esse lugar aqui atrás é muito grande, eu sou muito pequenininha. Então, por favor, me deixem próximo de vocês. Se você entender alguma coisa, fale amém, glória a Deus. Se não entender, me ajuda. Amém. E a primeira
o primeiro ponto que eu quero falar hoje é que todo novo de Deus para o homem é uma volta do homem para Deus, né? Eu creio que todo novo de Deus para as nossas vidas, ele nos convida a voltar um pouco naquilo que nós vivemos em Deus, como eu falei. Muitas vezes com a nossa rotina, com aquilo que nós vivemos, a gente acaba esquecendo desse lugar. Mas eu creio que a vida com Deus, ela é um ciclo, onde a gente passa esse tempo gastando tempo na presença de Deus. Não que a gente não faça isso, né? Mas existe um tempo que muitas vezes a gente tem mais tempo realmente de estar nesse ambiente, né? E a pandemia gerou isso em nós, né? A gente teve mais tempo de ficar em casa e, obviamente, eu creio que a gente teve mais tempo de estar com o Senhor. Mas como eu estava falando, eu creio que a nossa vida cristã ela é um ciclo, onde muitas vezes a gente planta algo em Deus, no secreto, a gente passa por um processo de Deus e chega um momento onde a gente tem a promessa daquilo que Deus nos prometeu. Mas é quando a gente tem a promessa que a gente precisa entender que um momento a gente vai precisar voltar no ciclo. Um momento a gente vai precisar voltar no lugar onde tudo começou, para que só assim a gente consiga acessar o novo de Deus para as nossas vidas. Amém? Estão comigo? Amém. E eu queria que a gente abrisse lá em Lucas. Vai ter como projetar aqui? Não, né? Certo. Pois vamos lá, vamos caminhar. Hoje é dia de saber quem trouxe Bíblia para a igreja. Vamos lá, Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 33. Lucas capítulo 5, versículo 33. Todo mundo encontrou? Amém, vamos lá. Diz assim: disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem várias orações, como também os fariseus, mas os teus só comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejum aos filhos dos bodas? Ou outras versões falam: podeis fazer jejum estando os convidados e o noivo na festa, enquanto o esposo está com eles? Versículo 35 diz: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. O versículo 36 diz: e disse-lhes também uma parábola: ninguém deixa um pedaço de roupa nova para remendo em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita azeite novo em odre velho. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e tornar-se-ão o vinho e os odres se estragarão. O versículo 38 diz: mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente conservados. Amém? Essa parábola, eu acredito que quem aqui já ouviu falar sobre essa parábola? Amém. É uma parábola conhecida. E logo no começo do versículo que a gente leu, fala sobre... O pessoal começou a perguntar para Jesus: por que os teus discípulos só comem e bebem? E os discípulos de João jejumam, ora e faz um sacrifício doido. E aí Jesus fala que vai chegar um tempo onde o noivo será tirado. E aí sim, eles jejuarão. E essa palavra é muito forte porque fala que a importância que os discípulos davam para Jesus. Eles não precisavam fazer sacrifícios porque o noivo estava lá. O noivo estava com eles. Então, para que sacrifício se o noivo estava lá? Tudo aquilo que eles precisavam estavam com eles naquele momento. Mas assim como Jesus fala que iria chegar um tempo onde o noivo não estaria mais lá, e aí sim eles precisariam jejuar. E logo depois, ele começa a contar uma parábola para explicar um pouco sobre essa história. E uma das coisas que eu acho mais interessante sobre essa parte do odre, eu tinha colocado uma foto para mostrar para vocês o que é um odre, mas como não está dando certo, odre é como se fosse uma vasilha de couro. Vocês já ouviram aqueles filmes antigos que o povo andava tipo com uma pochetezinha aqui? E
tinha tipo um negocinho que bebia água. Só que no caso esse era para armazenar vinho, né? Ele era um pouco mais grosso, ele era costurado assim ao redor, que era um recipiente para armazenar vinho, né? E aí na palavra a gente vê que fala que não pode colocar vinho novo em odre velho, né? Odre naquela época era usado exclusivamente para armazenar vinho. E quando a gente entende, o que a gente pode entender dessa palavra? De que muitas vezes, na verdade, o significado da palavra odre velho, que diz aqui no versículo 37, o significado da palavra odre velho não significa algo que vai ser descartado, né? Tipo assim, não vai precisar mais, então vou jogar fora, porque não tem como botar um vinho novo aqui. Mas o significado dessa palavra odre velho significa algo muito usado. Quando eu vi o significado disso, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é muito... Tem alguma coisa nesse negócio. E quando eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, quando a gente fala sobre algo que é muito usado, a gente remete a alguém que talvez você já teve muitas experiências com Jesus. Talvez você já provou de muitas coisas, você já viu muitos milagres, você já viu muitas coisas acontecerem. Mas, de repente, Deus começou a fazer de uma forma diferente. E você não conseguiu mais entender como que Deus estava fazendo. E essa palavra, ela falou muito forte comigo. Porque fala sobre um recipiente que não precisa ser descartado. Mas que existe algo naquele recipiente que não consegue entender o novo de Deus para aquele tempo, né? E eu creio que nesses dias, Deus ele tem nos ensinado a ver as coisas de uma forma diferente. Até porque Deus, ele é um Deus de novidade. Eu acho até engraçado, porque às vezes Deus ele faz uma coisa, aí do nada ele muda de opinião. Aí eu falo, meu Deus do céu, como assim? E igual a gente vê no exemplo de Isaac, né? Deus fala para Abraão, pega Isaac, leva para o monte e sacrifica Isaac. E aí Abraão, sem remediar, faz aquilo que Deus falou. Mas aí quando Abraão está indo sacrificar Isaac, Jesus fala, não é para sacrificar mais. E aí a gente percebe o quanto que Deus, ele muitas vezes não quer mover as situações, mas ele quer entender qual é o nosso nível de obediência, né? Até que ponto a gente está disposto a sacrificar algo por Jesus. E quando eu entendo dessa palavra de que o odre velho, ele não consegue receber um vinho novo, porque o odre, por ser algo de couro, quando ele está muito usado, ele começa a ficar muito rígido. Então, quando o vinho novo é colocado, ele começa a rachar. E aí o vinho vai embora, né? Então, é um vinho perdido. Mas o que eu acho mais interessante é que no versículo 39, que foi o que a gente não leu, diz assim: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo de novo o novo, porque o vinho velho é melhor. E eu falei assim, meu Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra? E algo que Deus me falou é que, não sei se você sabe um pouco de vinho, eu não sei muito, mas o pouco que eu sei é que o vinho, para que quanto mais velho, mais gostoso ele é, né? Quanto mais tempo ele fica fermentando, existe um processo para essa fermentação. Por isso que quanto mais velho, quanto mais tempo, mais gostoso ele fica, porque a uva, ela passa por um processo de fermentação alcoólica, onde o açúcar que está na uva, ela se transforma em álcool e logo depois ela passa por esse processo de fermentação, que aí é quando começa a sair o gostinho de doce, começa a sentir o gosto mesmo da uva, e por isso que o vinho fica melhor. E eu parando para analisar essa situação, quando fala no último versículo sobre que o vinho velho é melhor, porque existe uma solução para o odre velho. E o odre velho precisa passar por águas purificadoras. O odre ele também passa por um processo para ele poder ser transformado e ser reutilizado. Ele precisa ficar um tempo reservado, submerso nas águas, para que só assim ele consiga ficar flexível, para que assim ele consiga receber um novo vinho, né? E eu creio que nesse tempo Deus ele está nos chamando para realmente mergulhar nas águas profundas de Deus, para que só assim a gente consiga entender a nova forma de Deus, aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, né? E eu queria que a gente
saísse desse lugar com essa mentalidade de que talvez hoje eu não consiga entender aquilo que Deus tem feito, ou aquilo que Deus quer fazer na minha vida, mas eu preciso entender que eu preciso voltar para esse lugar de intimidade, onde eu consigo mergulhar no rio de Deus, ao ponto de que tudo aquilo que esteja rígido dentro de mim se torne algo flexível, e para que aquilo que é novo de Deus venha ser preenchido, venha preencher a minha vida. Amém? Vocês estão comigo? Amém. E esses dias eu estava vendo uma reportagem e era um agricultor, na verdade tinha um repórter, né, entrevistando um agricultor, e aí esse repórter estava lá numa plantação de milho, né, e aí o repórter perguntou para o agricultor, eu fiquei sabendo, né, que tem como a gente diferenciar o trigo do joio, né, e eu queria saber como é que o senhor faz para diferenciar isso. E aí o agricultor falou assim para ele, tem como diferenciar assim. Ele falou assim, mas olhando assim eu não consigo diferenciar qual é o trigo do joio. Aí ele falou assim, o senhor espera só um pouquinho que quando der um vento, a gente vai conseguir perceber quem é o trigo e quem é o joio. Ele disse que ficou sem entender, como assim, como é que a gente vai perceber quando ventar? E ele disse que esperou, e até que veio um vento. E aí quando veio o vento, o agricultor falou assim, tá vendo aqueles que estão se movimentando? Eles são o trigo. O joio, ele não se movimenta. Ele fica parado. É assim que a gente consegue diferenciar quem é o trigo e quem é o joio. O joio, ele não se movimenta de forma alguma. Ele fica como se nada tivesse acontecido. Mas o trigo, ele se movimenta de acordo com o vento. Ou seja, ele é flexível. Ele é movimentável. E algo que Deus me falou muito forte com essa história é que a gente precisa entender a forma como Deus tem se movido nesses dias, né? A gente precisa entender a forma como Deus tem feito as coisas. Muitas vezes a gente não consegue entender, justamente porque a gente está tão rígido do processo de, eu acho que eu sei de tudo, eu já vi tanta coisa, eu sei como que Deus faz, eu sei como que é uma liturgia de um culto, eu sei como que faz uma célula, eu sei como que é um encontro, eu já fiz encontro, eu já trabalhei em encontro, eu já liderei encontro, eu sei disso, eu sei daquilo. Muitas vezes a gente está tão cheio daquilo que realmente o processo nos fez viver, que a gente acaba não conseguindo entender. Quando Deus muda uma direção, a gente não consegue entender, porque a gente está tão rígido do processo, que a gente não consegue entender aquilo que Deus tem feito, né? Mas eu creio que nesses dias, Deus ele tem nos conduzido para esse lugar de entender e de voltar para falar, Deus, o que eu preciso melhorar? Quem era a Alice de 6 anos atrás? Eu vim para Adonai em 2014. Eu era de uma outra congregação e eu era de lá desde criancinha, que minha mãe me levava, mas eu não tinha entendido de fato aquilo que Deus queria para a minha vida. E eu já estava falando para as meninas na célula que existem 2 dias mais importantes das nossas vidas. O dia que a gente nasceu e o dia pelo qual a gente entendeu o porquê que a gente nasceu. E eu creio que, assim, quando eu vim para Adonai, eu me lembro de tudo do começo, né? Eu me lembro de como a presença de Deus me atraiu, eu me lembro de como foi a primeira célula que eu fui, eu lembro do primeiro culto que eu vim aqui. Eu tinha 13 anos, se eu não me engano. Estava tendo o culto de envio do pastor Rubens e da pastora Jaciara. Foi o primeiro culto que eu vim. E logo depois já era o culto para consagrar o pastor Lucas, né? E eu lembro que eu cheguei e a igreja estava muita gente. E estava aquela muvuca doida. E eu, meu Deus do céu, o povo aqui é meio doido. O povo aqui é meio agitado. E aí, lá na minha outra igreja, o povo era mais tranquilo e tudo mais. E eu lembro que teve um momento onde apagou as luzes e todo mundo veio pra cá. Não tinha cadeira, não tinha nada. Tava todo mundo aqui no meio. E foi naquele dia onde o Espírito Santo falou comigo. E eu falei assim, meu Deus, esse negócio aqui é muito diferente. Eu nunca provei desse negócio aqui, não. E eu lembro que eu fiquei muito encucada, como que realmente eu falei, meu Deus, Deus falou comigo. Meu Deus, eu estou me sentindo muito especial. E esse povo aqui tem alguma coisa diferente. E aí foi quando era um tempo onde eu era muito crente. Era um tempo onde eu gastava muito tempo com Deus mesmo. Eu não fazia nada da vida também, só estudava. Então, o tempo que ou eu estava estudando, ou eu estava em casa lendo a Bíblia, estudando alguma coisa da Bíblia. E gastando tempo com Jesus.
E eu lembro que era um processo muito difícil para me mudar de igreja, porque eu já estava há muito tempo na outra igreja, os meus pais eram de lá, e eles tinham cargos na igreja e tudo mais. Então era um pouco complicado. E eles nunca tinham vindo aqui. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe. Na verdade, antes de chegar para minha mãe, eu fiquei uma semana jejuando. Falei assim, Deus, se for para mim ir para aquela igreja, o Senhor vai falar de alguma forma com a minha mãe. De alguma forma ela vai entender que o Senhor está nos convidando para esse novo tempo e tal. E aí foi quando eu orei, eu jejuei essa semana toda. E na semana seguinte eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, não sei o quê, vamos naquela igreja, vamos visitar lá e tal, eu gostei de lá. Aí a gente veio para cá. E aí, pouco tempo depois, eu falei assim, por que a senhora acha da gente ir pra lá e não sei o quê? Ela ficou meio assim, não sei, a gente tem que ver. Não conhecia ninguém aqui, na época eu só conhecia a Maiara e uma outra menina que andava com a gente. Mas até então não conhecia ninguém da igreja. E foi quando minha mãe... A gente vinha pro culto da Adonai e depois a gente ia pro culto da igreja da minha mãe. E por muito tempo a gente viveu isso. Mas eu sabia que Deus tinha me dado uma palavra que eu viria para esse lugar. Eu falei, eu não vou desistir disso. E foi quando eu conversei com a minha mãe. Na verdade, eu nem precisei conversar. Ela me procurou e falou assim, eu nunca vi as pessoas te tratarem tão bem como no lugar, como eu vi naquele lugar. E eu falei assim, mas o povo nem me conhece lá. E ela, não sei, as pessoas te tratam bem lá. E eu quero ir para esse lugar onde tratam a minha filha bem. E aí a gente pegou e decidiu vir para cá. E a gente caminhou por muito tempo, ela não está mais aqui, foi para viver outro tempo em Deus. E eu estou aqui ainda. E eu creio que durante esse processo, eu vivi muitos processos de Deus. Eu não era nem um pouco parecida com quem eu sou hoje. Né? Eu era muito, muito tímida mesmo. Eu ficava orando para ninguém falar comigo, para mim não ter que falar com a pessoa. Então, para ver o nível da timidez da pessoa. Mas Deus foi quebrantando meu coração, foi cuidando de mim, foi sarando aquilo que precisava ser sarado dentro de mim. E foi quando eu comecei essa caminhada com Jesus. Mas eu me lembro de tudo aquilo da primeira vez que Jesus falou comigo. Eu me lembro do primeiro encontro, eu me lembro de tudo. Hoje mesmo eu estava falando para as meninas, fazia muito tempo que eu não sentava aqui na frente. Porque normalmente eu só sentava aqui, nessas primeiras fileiras. Morria de frio com esse ar-condicionado, mas eu sentava aqui toda semana. E sabe, esses detalhes, às vezes a gente acha que não tem importância, mas nos fazem lembrar de uma época onde a gente não tinha nada. A gente não era ninguém conhecia a gente, ninguém sabia quem era a Alice, ninguém sabia de nada de mim. Eu só estava ali desejando Jesus, só estava ali querendo que Jesus falasse comigo. Eu achava que eu ia mudar o mundo, né? Tipo assim, a gente pensa que a gente vai mudar o mundo, que muita coisa vai acontecer, que eu encontrei Jesus, todo mundo precisa conhecer Jesus. E era aquele negócio. E eu passei por esse processo de Deus, de tirar um pouco da vergonha, dizer sim para Deus em algumas coisas. E nesse tempo, depois dessa caminhada inteira com Jesus, Deus me convidou para voltar para esse lugar, de entender por que você não senta mais aqui na frente? Por que você não separa um tempo a mais para mim? Por que você não tenta viver como se ninguém soubesse aquilo que você sabe fazer, ou aquilo que eu te entreguei? Porque, como eu falei, muitas vezes o processo, ele nos torna pessoas rígidas. Que a gente acaba falando assim, aquela pessoa ali acho que não prega muito bem não. Ou então, eu acho que fulano de tal não está fazendo esse negócio direito não. Ou então, acho que aquela pessoa não canta muito bem não. E a gente esquece que um dia a gente estava nesse lugar. Que um dia eu também não sabia falar, eu nem sei hoje. Mas eu estou aqui por causa que Deus é bom. Mas muitas vezes a gente esquece desse lugar que um dia a gente não foi nada também. Um dia a gente não sabia fazer aquilo que a gente sabe hoje. E a gente precisa ter esse entendimento. Amém? Vocês estão comigo? Queria agora que a gente abrisse lá em Êxodo. Não está prestando, né? Todo mundo abrisse lá em Êxodo. Vamos caminhar um pouquinho. Êxodo 16. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 35.
deu certo, glória a Deus. Pois amém, pois vamos ler ali, todo mundo junto. Diz assim, antes da gente ler, só fazendo um panorama, analisando aquela história do pessoal que estava preso no Egito, e eles começam a passar por aquele processo de chegar até a terra prometida, né? Aquela história que a gente sempre escuta. E uma das coisas que mais me chama a atenção nesse processo de Deus, né? Eu creio que aquele pessoal, eles estavam escravos no Egito. A Bíblia fala que eles estavam escravos. E Deus deu uma promessa para eles que eles iriam para uma terra prometida, chamava Canaã. E só que eles iriam passar por um processo de Deus até chegar a esse lugar, né? Eles iriam passar por um processo até que eles chegassem a essa terra prometida. A gente sabe um pouco da história de que talvez o processo demorou um pouco mais, porque eles demoraram a entender aquilo que Deus queria. Por isso eles demoraram um pouco mais nesse processo. E algo que me chama muita atenção é que muitas vezes a promessa de Deus, aquilo que Deus nos dá como promessa, fala assim, Fernanda, eu vou fazer isso na sua vida. Luana, eu vou fazer isso na sua vida. Muitas vezes essa promessa de Deus, a gente precisa passar por um processo, né? A gente precisa passar por um processo para que aquilo que Deus nos deu como promessa aconteça. E da mesma forma foi com aquele pessoal. Só que o mais engraçado de tudo é porque a gente passa por esse processo para que a gente viva a promessa, mas a promessa de Deus, ela exige esforço de nós. A gente passa um tempo de processo para no final a gente entender que agora que a gente vai trabalhar mesmo, que agora que Deus quer que a gente faça mesmo tudo aquilo que Ele nos ensinou no processo. E não foi diferente com esse povo. Lá em Êxodo 16, capítulo 35, diz assim: os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Tem certeza que está certo? Gente, vamos ler na minha Bíblia mesmo, que eu acho que tá meio estranho isso aí. Não foi isso que eu li aqui, não. Mas dá certo. Vamos lá. Êxodo 16, a partir do versículo 35. Diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entrassem em terra habitada, a terra prometida. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um homer é a 10ª parte do efa. Depois da congregação dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refim, e não havia ali água para o povo beber. Então entendeu o povo com Moisés e disse: dar-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendes comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede e fome, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos, e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, disse: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que fizestes o rio, e vai. Amém? Vamos ler só até aqui. E nesse versículo fala que o povo começa a murmurar, né? O povo começa a falar: meu Deus, esse homem me tirou lá do Egito para passar sede aqui. Por que fizeram isso comigo? Né? E como eu falei, esse pessoal, eles acabam ficando mais tempo nesse processo de Deus, porque eles não conseguem entender a forma e a maneira de Deus naquele tempo. E algo que me chama muita atenção nessa história é que existe um determinado tempo do processo de Deus, que eles estão perto de chegar à Terra Prometida. É como se eles estivessem aqui e a Terra Prometida fosse bem ali na cabine. Como se eles estivessem já vendo aquilo que Deus ia fazer, aquilo que Deus ia cumprir. Todos esses 40 anos. E... Ixi,
E eles estavam ali quase vendo a promessa. E é quando Moisés, ele senta à beira do Jordão. E ele fala assim, agora, detalhe, aquele povo que estava próximo de chegar à Terra Prometida, não eram as mesmas pessoas que saíram do Egito. Porque, vamos lá, eles ficaram 40 anos, né? Então, tinha muita gente que começou e morreu no meio do caminho. Quem estava lá eram os filhos ou alguém que foi gerado nesse processo. E Moisés, ele chega para aquele povo. E ele senta com eles à beira do Jordão. E ele fala, tá logo ali a Terra Prometida. A terra que o Deus de vocês, nosso Deus, prometeu durante esses 40 anos. Está logo ali. Mas antes de vocês acessar esse novo de Deus, vocês precisam se lembrar daquilo que Deus fez durante o processo. Daquilo que Deus fez, do Deus que chamou vocês para sair daquele jugo de escravidão, para viver essa promessa de Deus. Né? E uma coisa que me chama muita atenção é que depois que eles chegam à Terra Prometida, o mandato de Deus é que eles precisavam plantar durante 6 anos. Né? Na Bíblia fala que eles teriam que plantar. E o mais engraçado é porque, como eu falei, às vezes parece que na promessa, quando a gente recebe a promessa de Deus, parece que a gente começa a entender que a gente vai trabalhar mais do que a gente estava trabalhando no processo. E quando eles chegam nessa terra prometida, tudo aquilo que eles viveram de sobrenatural do processo começa a desaparecer. Na Bíblia fala que eles tinham uma nuvem que conduzia eles para eles não pegarem sol durante o dia. E de noite essa nuvem aquecia eles. Na Bíblia também fala que as roupas deles não envelheciam e que tinha um maná de Deus, que era a coisa mais extraordinária, que caiu uma comida do céu. Você já pensou? Tu tá em casa e fala, Deus, eu quero um x-tudo. E o x-tudo cai do céu. Olha que loucura. E é muito engraçado isso, porque Deus supria todas as necessidades deles durante esse processo. O processo foi doloroso, foi difícil. Muitas vezes eles precisavam se despedir de algumas coisas. Mas o tempo inteiro, Deus ele estava suprindo eles. Eles viviam coisas sobrenaturais naquele processo. E uma das frases que o pastor Lucas falou esses dias no culto de quarta é que a gente só consegue viver o sobrenatural de Deus quando os nossos recursos terrenos se acabam. E muitas vezes a gente fica preso achando que Deus, ele orando, Deus faz sobrenatural na minha vida. E a gente está tão apegado com as coisas aqui do mundo. E eu quero te dizer que sobrenatural não vai acontecer se você continuar preso com tudo aquilo que você tem aqui no mundo. Deus, ele só faz algo, Deus, ele só se movimenta quando o nosso coração está totalmente entregue a Ele, né? E voltando ao que a gente estava falando, esse povo, Deus fala, na hora que eles chegam na Terra Prometida, tudo aquilo que eles tinham no processo se acabam. Não tem mais maná do céu, não tem mais nuvem para cobrir ninguém. E agora eles têm que se virar, né? E é quando... Agora é a hora de obedecer. Agora é a hora de fazer tudo aquilo que Deus mandou durante o processo. E na Bíblia fala que eles precisariam plantar durante 6 anos. E no 7º ano, eles iriam voltar para esse lugar de sobrenatural. No 7º ano, eles iriam provar tudo aquilo que eles tinham vivido no processo, de todo o sobrenatural de Deus. Mas o mais triste é que eles não fizeram isso. Eles não, na verdade, eles chamavam o 7º ano, em hebraico é o ano do descanso da terra, o ano do Shemitah, que é o descanso da terra, que eles precisariam ficar 1 ano, e na Bíblia fala que eles iriam ser supridos de todas as necessidades, que eles iriam ter comida para eles, para os filhos, para os escravos e até para os forasteiros. Até para quem não precisava de comida ia ter. Ou seja, Deus ia suprir todas as necessidades. Mas o que eles fizeram? Eles se apegaram com aquela terra. Eles se apegaram com aquilo que eles tinham. E eles esqueceram do lugar de sobrenatural. Eles esqueceram desse lugar onde Deus supria todas as necessidades. Que eles não conseguiam entender que Deus poderia fazer isso de novo. Né? E como a gente leu, eles ficaram 490 anos no processo. No processo não, na Terra Prometida. Eles ficaram 490 anos na Terra Prometida. E cada 7 em 7 anos, que era esse descanso da terra, os exatos 7 anos que eles não pararam,
dá em torno de 70 anos. Se você for ler um pouco mais para frente da Bíblia, foram exatos 70 anos que eles ficaram escravos na Babilônia. Ou seja, Deus ele estava querendo ensinar aquele povo de que eles poderiam voltar para esse lugar onde Deus supria todas as suas necessidades. Mas eles não quiseram voltar, porque eles estavam muito apegados com aquilo que Deus tinha proporcionado, né? E eu creio que nesse tempo, Deus ele tem nos chamado a voltar para esse lugar. A entender que mesmo que Deus tenha me usado muito, mesmo que eu saiba de muita coisa, ou então, não, Alice, eu estou começando a minha caminhada hoje. O desejo de Deus é para que você nunca saia desse lugar. Para que você nunca saia desse lugar de intimidade. Para que você nunca deixe de acreditar. E o mais engraçado é que, se a gente olhar, se a gente lembrar do começo, do que trouxe você até aqui, daquilo que Deus fez na sua vida, a gente sempre olha para esse lugar como algo que parece que Deus nunca vai fazer da mesma forma, né? E algo que eu sempre questionava muito quando falava sobre o primeiro amor, que o povo falava assim, vamos orar para Deus fazer de novo. E eu falava assim, esse negócio não entra na minha cabeça de fazer de novo. Não que Deus não faça, mas eu entendo que a mentalidade que eu tenho hoje é muito diferente do que eu tinha há 5 anos atrás. Aquelas experiências que eu vivi foram muito boas e foram elas que me levaram até quem eu sou hoje. Mas Deus deseja fazer algo novo sobre a minha vida. E para que eu viva esse algo novo de Deus, eu preciso estar submerso nessas águas. Eu preciso entender que eu preciso passar por um processo. Mas eu também preciso entender que o lugar onde Deus me prometeu, que a promessa de Deus, também é um lugar de trabalhar, mas é um lugar de obedecer. De obedecer. De obedecer aquilo que Deus tem falado, de obedecer à voz de Deus. E caminhando um pouco mais, uma das coisas que me chama muita atenção nessa história também é que, como eu falei, Moisés, antes dele entrar na Terra Prometida, antes dele passar o cajado para outra pessoa, como a gente leu, Moisés não entra na Terra Prometida, ele passa para outra pessoa. Mas no momento que ele está ali se despedindo do pessoal e dando essas instruções, ele fala para o pessoal, né, de que para eles poderem acessar a Terra Prometida, para eles poderem viver aquilo que Deus tinha prometido, eles precisavam voltar para aquele lugar. Eles precisavam voltar a lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito, tudo aquilo que Deus tinha gerado no coração deles. E eu lembro de um encontro que eu trabalhei, o primeiro encontro que eu trabalhei, em 2000 e alguma coisa, não lembro. Acho que eu tinha 15 anos. E era o meu primeiro encontro, tinha muita coisa que eu não sabia. E eu lembro que tinha uma menina lá, que eu vi na inscrição que ela era bem mais velha do que as meninas que estavam lá. Acho que ela tinha uns 26, 28 anos. Mas ela estava lá naquele encontro. E eu já conheci ela de uma outra igreja. E ela já tinha sido uma pessoa, assim, muito de Deus mesmo. Mas ela estava um pouco desviada. E eu lembro que a gente estava em um dos intervalos das ministrações. Eu estava sentada, assim, naquela muretinha, descansando. E aí a menina sentou do meu lado e falou assim, e começou a conversar comigo. E aí nessa conversa ela falou assim, eu acho tão lindo o brilho nos olhos que vocês têm de fazer as coisas. Aí eu falei assim, amém. Aí ela falou assim, eu já estive nesse lugar. Eu já fui assim. Eu já trabalhei em encontro, eu já fiz encontro. Aí ela falou lá com os encontros que ela já tinha feito, falou que já tinha trabalhado, já tinha liderado o encontro, já tinha vivido muitas coisas em Deus. Ela começou a falar algumas coisas resumidamente daquilo que ela já tinha vivido. Ela falou assim, eu já vi muitas coisas, eu já vi muitos milagres, eu já vi um cego ver, começou a falar um monte de coisas que ela já tinha visto Deus fazer. Ela falou assim, mas chegou um momento do processo de Deus que tudo aquilo que eu tinha vivido de Deus não foi o suficiente para me fazer permanecer. Toda a bagagem que eu tinha de Jesus não foi o suficiente para me conseguir entender que eu precisava permanecer nesse lugar. E eu só estou nesse encontro porque o Senhor me convidou para voltar para esse lugar. E eu só estou nesse lugar porque eu já sei tudo que vai acontecer aqui. Na verdade, ela falando, né, eu achava que eu sabia o que ia acontecer aqui. Mas Deus mudou a minha forma de ver, me fez esquecer de toda a bagagem que eu tinha
para que eu pudesse acessar o novo de Deus para a minha vida. E eu falei assim, meu Deus, que extraordinário. Porque muitas vezes a gente acha que para a gente se sustentar em um lugar, para a gente permanecer em Deus, a gente precisa de muita bagagem, a gente precisa de ter feito muita coisa, a gente precisa de saber muita coisa. E é muito bom você saber, mas saber e ter essas coisas não faz você permanecer em Deus. O que faz você permanecer é você lembrar que um dia Deus atraiu o seu coração, que um dia você esteve nesse lugar onde aquilo que você tem não importava, onde aquilo que você conquistou em Deus não importava, mas que apenas a presença de Deus era o suficiente para você. Você não precisava de reconhecimento das pessoas, você não precisava que as pessoas olhassem e falassem, fulano de tal sabe fazer isso, mas de entender, de voltar para esse lugar, né? E uma das coisas que a gente precisa ficar atento a esse processo é de que tudo que nós vivemos como promessa foi gerado no ambiente de secreto, né? Tudo aquilo que Deus nos fala, tudo aquilo que Deus nos promete para as nossas vidas é gerado nesse ambiente de secreto. Só que o mais perigoso e o mais complicado dessa parte é que em algum momento o que foi gerado no secreto, ele tem uma recompensa pública. As pessoas começam a saber, as pessoas começam a ver algo diferente de você, as pessoas começam a notar que você está fazendo algo com mais excelência. Só que aí é onde entra o perigo. É que só existe promessa porque existe um processo. E só existe esse lugar de recompensa pública porque existe um secreto. Muitas vezes a gente acaba esquecendo de que a gente tem uma recompensa pública, mas que existe um momento onde a gente precisa voltar para onde tudo foi gerado. Para onde Deus falou conosco a primeira vez, para onde Deus atraiu o seu coração, para aquilo que capturou você, para aquilo que você falou assim, esse negócio aqui é diferente. Esse negócio eu preciso viver, eu preciso me apegar a essa palavra. E eu creio que, como eu falei no início, todo novo de Deus para o homem é uma volta do homem para Deus, né? Queria que você repetisse isso comigo. Todo novo de Deus para o homem é uma volta para o coração de Deus. Amém. E só para a gente concluir, eu creio que nesses dias a gente tem sido marcado pela presença de Deus, né? Deus ele tem se movido, Deus ele tem feito muitas coisas. Mas que eu quero que você saia desse lugar com o entendimento de que a gente precisa passar por esse rio de Deus. A gente precisa se permitir ser movimentado, ser flexível para aquilo que Deus quer fazer. Mas a gente também precisa entender que a gente precisa passar por um processo de Deus. Deus precisa amadurecer algumas ideias dentro de nós. Mas que a gente também precisa entender que a promessa de Deus é um lugar onde existe muitas vezes esforço físico de nós, mas que vai chegar um tempo onde tudo aquilo que nós geramos no secreto vai ser o suficiente para nos fortalecer e nos fazer permanecer. E a gente precisa ter esse entendimento de que a nossa vida cristã é um ciclo, onde eu planto algo em Deus, eu passo por um processo, eu ganho uma recompensa dos céus e na terra, mas vai chegar um tempo onde eu preciso voltar a esse lugar de intimidade, a esse lugar de entender que tudo aquilo que eu carrego, tudo aquilo que eu tenho é muito bom. Isso atrai pessoas, isso agrada o coração de Deus, isso faz com que o reino de Deus seja manifestado. Mas não é o suficiente para que eu me permaneça firme. Não é o suficiente para que aquilo que Deus quer fazer na minha vida realmente aconteça, né? E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Queria que a gente tivesse um tempinho. Queria que os meninos aí apagassem as luzes daqui da frente. Eu queria que você tirasse as cadeiras um pouco. Vamos ficar sem cadeira aqui hoje.